O que é o certo e o que é o errado dentro do candomblé? Hoje a gente vai conversar sobre essa visão do certo e errado, da forma de analisar o certo e errado baseado na nossa verdade, na nossa visão, na nossa liturgia, baseado na nossa roça de candomblé, na nossa tradição e na nossa raiz. Tá um pouco embolado? Então fica comigo até o final desse vídeo, que você vai entender o que eu quero dizer com esse vídeo e vou levantar alguns aspectos de um debate que eu tive em outra rede social sobre o aspecto do certo e errado, um julgamento que eu vi uma pessoa fazendo. E eu tentei debater que a gente não pode, de certa forma, analisar o certo e errado baseado na nossa visão, simplesmente sem observar a visão do outro. Na rede social, ficou um tempo rolando um vídeo de uma pessoa fazendo adobá ou foribalé para o seu sacerdote dentro de uma formatura militar. Então, essa pessoa fez um vídeo falando sobre o que é certo e errado dentro dessa liturgia de você fazer o dobalé, foribalé, fazer essa ritualística, essa liturgia, prestar essa homenagem religiosa. Seria errado fazer isso dentro de um lugar qualquer, principalmente num lugar público, no meio de uma multidão, fora do ambiente religioso. Algumas pessoas concordam com isso. Eu também julgaria, vamos dizer assim, que eu não ensinaria e não diria que seria adequado uma situação dessa para os meus filhos de santo. Nunca cobrei, inclusive, deles fazerem isso fora da roça de candomblé e tudo mais, porque eu julgo que isso é um ato litúrgico de dentro da roça do candomblé. Tá, se eu concordo com ele, aonde está o problema? O problema está no fato de eu utilizar a minha visão litúrgica, a visão que eu aprendi, a tradição religiosa da minha roça de candomblé, da minha raiz religiosa, apontar o dedo para o outro e falar que aquilo está certo ou errado, mesmo que seja de uma forma direta ou indireta, para julgar a partir do fato, porque foi utilizada a imagem dessas pessoas para dizer que está certo ou errado, que não era adequado, que devia estar emocionado e tudo mais. Então, algo que foi visto de uma forma tão bonita por todo mundo, por externar publicamente, num lugar público, dentro de uma formatura militar, a reverência ao seu sacerdote e no final ser apontado e julgado se está certo ou errado aquela situação. E partindo justamente desse debate, eu até separei aqui alguns comentários que a pessoa fez. Quando eu estava debatendo com ela, eu vou tentar explicar, porque às vezes por vídeo a situação fica muito mais fácil do que ficar digitando. Nem tudo fica de uma maneira mais fácil de se entender ou de se passar. A pessoa disse assim: eu estou falando de Ori, isso independe da nação. Eu fiz a ressalva à emoção da atitude. A minha fala se direciona à liturgia do ato e de suas adequações. E em momento nenhum julguei. Apontei uma reflexão para que não se banalize o colocar Ori em chão de rua. O relativismo assassinou a análise crítica. O que acontece? Primeiro a gente vai olhar pela visão de o chão de rua. A gente utiliza tanto o chão de rua para tantas liturgias dentro do candomblé, porque aonde que a gente vai botar a obrigação para Ogum na rua? Onde a gente vai botar a obrigação para Exu, né, na rua? A rua é algo que não é sagrado. O que aconteceu dentro do candomblé? Normalmente temos a visão judaico-cristã justamente pela nossa cultura. Isso é fato. Então temos a separação do que é secular e do que é sagrado. O que é do mundo, o que é divino. Mas dentro da cultura tradicional de orixá, de Vodum, de Inquice, tudo é uma coisa só. Não há separação do ambiente sagrado. Há o local de culto, há o local de reverência, há o local onde está o Ibaorixá, o Ojubó, mas não há essa separação do que é divino ou sagrado. A cultura do orixá, a cultura do Vodum está inserida no dia a dia dessas pessoas. Tanto que, muitas vezes, você vai observar pessoas que se denominam como muçulmano, como cristão, dentro do território do continente africano, mas mesmo assim continua com a sua tradição, com a sua cultura de culto a Vodum, de culto ao orixá. Porque aquilo é algo cultural, inserido já no dia a dia dessas pessoas. Ah, mas o que isso tem a ver se a gente está falando de Brasil? Para mostrar que há dentro do culto de orixá divergência de enxergar, de ver o que é divino, o que é sagrado, essa divisão litúrgica. E para defender o ponto de vista, ele usou algo que eu detesto. Eu falo desse lugar, da minha casa, que descende de uma casa grande matriz de Salvador. Isso não significa nagocentrismo, porque eu julguei do nagocentrismo. O que seria o nagocentrismo? É olhar todo o candomblé a partir da visão Nagô, ou seja, a visão das casas de candomblé Quetu, como é a visão do candomblé como um todo. Por que eu falei isso? A forma que ele tomou bênção, normalmente aquilo está ligado à liturgia congo-angola, a forma de pegar a mão, de levar
e cruzar o corpo antes de beijar a mão. Então, como ele vai julgar a possível nação diferente da dele baseado na visão nagocêntrica, soteropolitana, ou seja, as casas de candomblé de Salvador, de Quito, é o padrão que deve ser seguido por todo o candomblé do Brasil. Isso que eu chamo de nagocentrismo. E será que isso é o correto? Aí é uma coisa que eu sempre levo a pensar sobre esse assunto. Se diz que o candomblé Quetu surgiu do candomblé do Barroquinha, que deu origem à Casa Branca do Engenho Velho, que da onde se ramificou o Gantuá e posteriormente o Pofonjá, ok? Isso é o que é mais falado dentro do candomblé, dentro da história do candomblé. Essas 3 roças de candomblé surgiram da mesma roça de candomblé. São galhos do mesmo tronco. E são roças de candomblé com liturgias religiosas bem diferentes, com tradições, culturas bem diferentes. Modelo de iniciação e forma de culto litúrgico bem diferente. E surgiram da mesma origem. E só existem essas roças de candomblé? Não existem roças distintas, distantes, que originaram-se de outras roças de candomblé que hoje não existem mais, como o terreiro do Cajá, como a casa de Oxumaré, por exemplo, que tem sua ligação, de certa forma, com o Gantuá atualmente, com a casa de finado Nezinho da Muritiba, porém não tem sua origem distinta. Existem outras roças de candomblé que também têm sua origem distinta, porque a gente tem que tirar essa visão de que o candomblé se resume ao que foi falado e é propagado até hoje dentro da cultura, dentro da historiografia sobre o candomblé. Ou seja, candomblé é Casa Branca, Gantuá ou Pofonjá. Existem outras roças de candomblé. Tem vídeo, inclusive, aqui no canal falando sobre a história do candomblé Angola, ou seja, a casa mais antiga, que ainda existe, porque a gente precisa também entender que o candomblé não é só das casas que existiram outras casas que, infelizmente, não se mantiveram até a nossa atualidade. Então, perdemos muito dessa história do candomblé como um todo. Então, a gente tem que olhar a diversidade que é o candomblé. E se a gente for olhar para o continente africano, a gente tem que parar de olhar somente para o território iorubá. E mesmo dentro do território iorubá, a gente vê divergência no culto, de acordo com a cidade, de acordo com a cultura de culto de orixá, que se propaga naquela região, onde vai fazer, como é que faz. Então, como aqui no Brasil as pessoas querem fazer, como se o candomblé fosse uma coisa só, de uma origem única, de uma formatação única, como o exemplo que eu utilizei aqui do Brasil, como eu falei, a própria Casa Branca do Engenho Velho e do Pofonjá do Gantuá, que surgiram no mesmo lugar, uma surgiu da outra, ou seja, o Pofonjá surgiu da Casa Branca, o Gantuá é uma dissidência da Casa Branca, e são casas religiosas com tradições bem diferentes. E aonde está o problema disso também? Eu sou descendente de uma casa tradicional, então o que eu falo está certo. Ele perguntou de que lugar eu falo. Eu falo da minha casa aqui, ó. Esse escritório que eu montei somente para falar sobre candomblé. Eu não sou nenhum descendente de uma casa tradicional famosa e conhecida, e eu não preciso disso para minha fala ser coerente ou não. Eu tenho que ter coerência no que eu falo, no que eu estudo, no que eu pesquiso, que eu falo no candomblé como sacerdote e falo no candomblé como historiador. Isso é muito chato. Então eu sou certo porque eu falo de... Então quem é de casa tradicional, ou descendente de casa tradicional, pode falar merda que foi, vai se embasar sempre na origem tradicional da sua linhagem especial, histórica, cultural. Então qualquer outro não tem nem direito de falar, porque eu sou um qualquer. Caramba, isso sabe o que me lembra? O eurocentrismo. O europeu chegando em qualquer parte do mundo julgando a sua cultura religiosa superior do outro, olhando o que vem do negro como algo periférico que não deve ser elevado e respeitado. Pô, somos de religião de matriz africana e estamos tendo a atitude do colonizador. Então, se a casa matriz faz, está certo. Se as casas da periferia, as descendentes distantes, então não tem motivo nem lugar de fala. Toda a roça de candomblé descende de uma casa tradicional, porque tem uma casa que iniciou aquela linhagem religiosa. Por mais distante que seja, todo mundo surgiu de uma casa tradicional. Mas será que isso importa? Isso que te dá o lugar de fala. Quem você é, de onde você veio. Então você pode ser de um local tradicional, então tudo que você fala vira verdade justamente somente pelo local que você fala. Então aí... E essa pessoa também falou assim, qual a história, né? Aí ele me criticou, continuando. Não ficou claro de que lugar você fala, o que pretende propor a partir da sua fala. E qual história do candomblé se refere? O meu ponto de vista é referenciado. Questão de hermenêutica. Não tenho que pedir desculpa por ninguém. Por isso. Ou seja, ele julgou que eu não estava sabendo interpretar o que ele quis dizer. Não, eu interpretei muito bem o que ele disse. Eu só não julguei necessário a crítica, que a gente não tem que sentar na nossa casa descendente de uma casa tradicional e julgar os outros diferentes como um certo ou errado, porque a gente não sabe nem de onde veio essas pessoas com a tradição, com a cultura religiosa, se é de outra nação, se é de outra raiz. Sabe o que é menos pior da gente julgar? Um irmão de santo que descende na mesma raça de candomblé que a gente, que está fazendo diferente do que a tradição da nossa roça de candomblé faz. Isso a gente tem que julgar.
Porque está quebrando com a nossa tradição, botando o nosso nagô, quebrando podre, fazendo as coisas que não são adequadas à nossa tradição religiosa. Agora, do outro, eu não sei de onde veio. Como eu vou julgar? Não sei qual é a nação. Não sei de onde veio de forma pejorativa que veio de qualquer lugar. Não, mas eu não sei a tradição, a história. Me convida a saber, conhecer. Me explique, irmão. Qual a sua tradição? Por que você fez isso? Por que você faz aquilo? Por que é diferente? Quem me conhece sabe que eu sou muito de dialogar sobre isso. Principalmente sobre ritos de nações do qual eu não participo, como o Jeje, que eu estudo bastante na parte histórica, mas a parte litúrgica eu não conheço, não convivo dentro do Jeje. As pessoas que eu convivo que são de Jeje, eu questiono para saber, tentar entender, aprender e às vezes fazer o comparativo litúrgico para ver o que migrou de uma nação para outra dentro do Candomblé e tudo mais. Que isso é muito interessante. Nós de Quedo temos muito de gente e não sabemos. Eu sei que esse vídeo foi longo, porém, ele tenta responder esse questionamento do que é certo ou errado dentro do Candomblé. O que é certo ou errado? Depende do ponto de vista de onde a gente olhamos e para como estamos olhando. Se a gente está olhando de uma forma superior, querendo julgar o outro diferente como errado, porque simplesmente é diferente. E uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos aqui do canal é que nem tudo que é diferente do que a gente faz é errado. Existem outras liturgias, nem toda casa matriz veio do mesmo lugar, da mesma família religiosa, da mesma cultura religiosa. Até a Casa Branca do Engenho Velho tem culturas distintas que formaram ela. Porque, por exemplo, disse que as 3 princesas africanas vieram de Queto, a Nassau, a Calá e a Detá, mas alguns historiadores já demonstram que a história não é bem assim, porque tem umas que estão mais ligadas ao culto de Xangô. Independente disso também, tem outras pessoas, outros sacerdotes que ajudaram na formação da Casa Branca, que vieram de Oió, eram ligados ao culto de Xangô de Oió, então também tem muito da cultura do culto de Xangô. A gente vê isso pelo uso do quelê, a forma litúrgica desse uso do quelê e tudo mais, a importância de Xangô no culto de Queto. Então, o Candomblé é esse mosaico cultural. Então a gente tem que parar com essa visão de superioridade, quem é melhor, quem é mais puro. Isso já aconteceu no passado e a gente não precisa ficar refazendo essa mesma visão de superioridade cultural Quito, Nagô e Urubá sobre as demais nações e tudo mais. Tá bom? Desculpe por esse vídeo longo. Se você gosta de vídeos sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana, não deixe de se inscrever se não for inscrito no nosso canal, ativar as notificações para que você não perca os próximos vídeos aqui publicados. Eu agradeço a companhia até aqui e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.